Convencer as pessoas de que seu quadrinho é bom é o primeiro passo. Manter elas convencidas é bem mais difícil. Fala galera, Garrafa Pinheiro aqui. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre como manter o seu leitor interessado na sua história, como deixar ele ali querendo ler mais, tá? A gente vai falar um pouquinho de narrativa aqui, é um vídeo um pouco mais sobre narrativa, sobre um pouquinho de roteiro também, e então colhe com a gente. Antes de começar oficialmente, redes sociais todas, Facebook, Twitter, Instagram, aqui no YouTube também, me sigam, ativem o sininho. Se você quiser conhecer meu trabalho para além do YouTube, eu sou quadrinista, sou professor, sou editor do Universo Guará, tem uma caixa postal que está aqui do lado, mandem mimos para mim. E eu tenho um grupo no Facebook também, onde você pode fazer parte, trocar ideia sobre o quadrinho, super divertido, a gente fala bastante besteira lá, beleza? Lembrando que o Almanac Guará está aqui, tá à venda, ou melhor, tá para assinatura, né? Então assine o Almanac Guará, garanta o seu. Lembrando que a gente tem um espaço no Almanac Guará para autores independentes. Se você faz quadrinho, quer fazer parte do Almanac, quer ser um autor Guará, do hashtag Time Guará, mande quadrinhos para mim, entre em contato comigo, eu quero conhecer quadrinhos de vocês e, enfim, criar essa comunidade aí, trazer os bons quadrinhos para a realidade, para o impresso, beleza? E uma das coisas que eu levo em consideração quando eu estou recolhendo as histórias e lendo as histórias que mandam para mim é se eu vou querer continuar lendo essa história, né? Então a gente pensa sempre assim, não, se eu vou fazer uma série com vários episódios, eu tenho que ter alguma coisa no final do episódio que me mantém seguro até o episódio seguinte, né? Que deixa você com vontade, aquele gostinho de quero mais, né? A gente chama isso de cliffhanger, né? É um termo em inglês que é meio que o que segura no precipício, né? Então é uma tradução bem livre e horrível aqui, tá? Mas cliffhanger é quando você está segurando naquele precipício dos filmes, assim, o cara, não, meu Deus, será que ele vai cair, será que não vai? E aí fica o próximo episódio para descobrir, né? Então a lógica é exatamente essa, você tem que deixar no final do seu episódio um detalhezinho, uma questão, uma coisa levantada que não vai ser respondida agora, vai ser respondida no episódio seguinte, né? Então essa lógica é bem conhecida por todo mundo sabe que sempre no final do episódio é onde acontece a coisa diferentona. Inclusive, nas novelas brasileiras, né, para quem não tá ligado, para quem não assiste novela, que nem eu, não gosto muito, mas tem que reconhecer que a fórmula que eles têm, além da produção ser absurda, né, sério, as novelas brasileiras estão pau a pau com um filme gringo, assim, é muito bem produzido. Mas enfim, elas têm uma forma muito interessante, onde você tem 1 hora de episódio por dia, mais ou menos, né, aproximadamente. Você tem uma coisa que acontece no início do episódio, e aí tem um monte de tempo de filler, de gente falando coisa nada a ver, e conversando, e fazendo propaganda, e aí no finalzinho do episódio acontece alguma coisa impressionante, você fica, oh meu Deus, e agora? E acaba, e aí isso é revelado no episódio seguinte. Então, a novela também pensa nisso, todo mundo que escreve histórias seriadas pensa nisso, tá? Então, cliffhanger é um negócio importante, que não precisa ser uma coisa nesse sentido de que alguém vai morrer, mas alguma coisa que deixa você com gostinho, uma revelação, ou uma descoberta que o personagem faz, ou um inimigo que chega, né? Beleza, esse é o cliffhanger, isso teoricamente todo mundo conhece. Mas o que o pessoal não leva em consideração, as pessoas não falam muito quando estão dando dicas de roteiro, quando estão dando dicas de narrativa, de como escrever seu quadrinho, é como que você mantém o seu leitor interessado na mesma história, naquele mesmo episódio, naquele episódio 1. Como é que você chega até o final daquele episódio 1? Por exemplo, eu vivi isso com Invencível, que agora está passando na Amazon Prime, né? Invincible, que é uma história de super-herói, e eu não vou falar muito mais da história porque não vou dar spoiler. Mas eu comecei a ver a série, né? E o primeiro episódio é bem morno, eu achei bem genérico, achei, pô, eu não conhecia o quadrinho, nunca tinha lido o quadrinho, né? Então eu fui apresentado à história pela série. E aí o primeiro episódio eu falei, cara, achei genérico, achei mais uma história de super-herói, batida, meio que tá bom, cansei. E aí eu tava cansado nesse dia, eu parei de ver um pouquinho antes de acabar o episódio e fui dormir, né? E me arrependi, porque até então estava bem genérico e batido. Mas os últimos minutos daquele primeiro episódio são um cliffhanger absurdo. Você fica assim, eita! E tudo muda. E a história fica interessante. E aí, como muitos amigos meus falaram pra mim que eu tinha que ver, que ia ser muito legal, eu ia gostar, eu terminei de assistir aquele primeiro episódio e vi que, de fato, não tinha acabado. Aquele não era o final não era o final do episódio e tal. E aí eu adorei e continuei assistindo desde então. Porque ele tem um cliffhanger. Mas beleza, eu perdi o interesse antes de chegar no cliffhanger. Por quê? Porque o episódio inteiro, o resto do episódio, não era tão interessante. Então a gente tem que pensar, essa lógica do cliffhanger, né? Ela não tem que servir só pro final do episódio. Você não tem que fazer um episódio só de lutinha, de coisa acontecendo nada a ver, de personagens interessantes, e no final ter um momento espetacular que vai levar você pro próximo. Você tem que fazer o seu leitor chegar até o cliffhanger do final. Então, gente,
a gente pode pegar essa estrutura de cliffhanger, né, de como manter o leitor interessado, e ir quebrando ela em escalas menores. Como assim? Num quadrinho, né, falando de quadrinho agora, a gente tem, vamos supor, 24 páginas, 22 páginas num episódio da Guaraki e do Almanac, por exemplo. Então, você não tem que ter só um momento épico e interessante que deixa o cara curioso na página 22 ou na página 24. Você tem que ter um momento impactante desse, claro, numa escala menor, no fim de cada página. Ou no fim de cada página dupla, né? Para o cara querer virar a página. Isso é muito importante. Então, essa ideia de cliffhanger, de você ter um gancho, que a gente chama, né? Um gancho narrativo para o próximo momento da história, é ideal que ele aconteça no fim de cada página. Ou pelo menos no fim de cada spread, né? Que seria uma página dupla que a gente chama, quando você vira a página dupla, né? Você abre e vê duas páginas. Inclusive, a nossa leitura normal, ocidental, tende a ver o seguinte: você pega um livro, deixa eu pegar um livro aqui, um Sandmanzinho que eu tô relendo, olha só. Quando a gente abre um livro qualquer, a gente tende a ler da seguinte forma, olha só. O que a gente vê primeiro, quando você vira uma página, é isso aqui, ó. Eu vou virar essa página e o meu olho, de uma forma que a gente abre a página, olha só, ele vem primeiro para cá pro topo. Então, o que a gente vê primeiro quando a gente vira uma página é o canto superior direito, né, da página seguinte. O que está aqui a gente vê depois. É muito curioso isso, como que a gente entende essa estrutura narrativa. Inclusive, no meu curso de quadrinho eu falo bastante sobre isso. A gente tem uma aula só sobre essa coisa de como o nosso olho percebe as paradas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando você pensa numa página dupla, você tem que pensar que o final da página, né, o final isso aqui, exemplo ruim. Isso aqui é um bom exemplo, na verdade. Ó. Exemplo bom, sim. Ó. Você tem aqui essas duas páginas do Sandman, tá? E aí, aqui no final, eles se beijam. Ela tá se arrumando pra uma parada, né? Eles se beijam e quando você vira a página, onde eles estão? Numa feira medieval. Entendeu? Então, essa revelação acontece de uma página para outra, né? Acontece na virada de página. Você tem que pensar isso não só no final do episódio, mas no final de cada página, sacou? Então, pense na hora de decupar sua história, né? De montar os quadros. Qual quadro merece ser o último quadro da página? Porque esse quadro vai dizer para o seu leitor, né, vai ter que convencer o seu leitor a virar para a página seguinte. Se não for interessante, se for meio que um final de cena, que não leva para a próxima cena ou tudo mais, o cara vai ficar, tá bom. Ele vai meio que lendo passivamente, ele não vai querer ler o resto. E, gente, a gente pode reduzir isso mais ainda, pensando em quadros mesmo. Então, cada quadro tem que ter alguma ação, pode ser uma ação no final do quadro, pode ser a última palavra daquele balão, daquele quadro, mas que tem que levar você ao quadro seguinte. Porque na história, gente, no quadrinho, tudo é narrativa. E a gente tem que manter o leitor interessado e querendo descobrir o que está acontecendo em todos os níveis da história. Então, tanto no nível macro, do cara querer ler o próximo capítulo, né, na próximo episódio da série, quanto de virar a página, quanto de querer ir para o próximo quadro. Senão, ele fica perdido, ele fica querendo, eu vou parar de ler no meio. Porque o quadrinho é muito interativo, né? Diferente de uma série de TV que a gente pode só apertar o botão e ficar lá vegetando, olhando para a série, no quadrinho a gente é obrigado a participar. A gente que faz o movimento, a gente que faz acontecer a ação de um quadro para o outro. Então, se um negócio que é uma série, no Invincible, eu fiquei de saco cheio do início, porque estava meio maçante, e eu estava fazendo nada, só parado assistindo. Imagina como que é quando você está lendo um quadrinho que você tem que, de fato, ativamente estar lendo aquela coisa, né? Se for chato, se for monótono, se uma coisa não levar para a próxima, você fica cansado e larga, né? É comum isso acontecer, infelizmente. Então, uma coisa que eu acho legal a gente pensar, entrando nesse aspecto, é um pouco mais teórico, mas o Robert McKee, que escreveu Story, escreveu Dialogue, são livros excelentes sobre roteiro, ele fala dos beats narrativos, né? O beat seria a menor unidade narrativa e é a ação e reação. Qualquer cena, qualquer situação dramática tem uma ação e uma reação. Então, se eu, por exemplo, sei lá, tô numa cena, eu abri uma porta e falei, oi, gente, eu ter falado isso vai fazer as pessoas na sala olharem para mim, ou me darem oi, tudo bem? Enfim, vão reagir, né? É importante que as ações no seu quadrinho gerem reações, sempre reações, mesmo quando mudar de cena, porque isso mantém o seu leitor, ele vai ler isso aqui e agora, e agora, e agora. Se ele tá lendo esse agora, e agora, e agora, ele para, né? E a cena seguinte é um nada a ver, o cara vai meio que estremecer um pouquinho na base e fala, peraí, o que aconteceu? Né? Ele vai sair da suspensão de descrença, que é quando a gente fica imerso na história, né? A gente fica querendo saber o que está acontecendo e esquece que é uma história de mentira. Então, tentem pensar não só esse cliffhanger maior, né, de um episódio para o outro, mas também um cliffhangerzinho, não sei se posso usar essa palavra, mas enfim, esse gancho narrativo que a gente usa, né, de uma página para outra, né, de uma virada de página para outra, e também um pequeno gancho de um quadro para o outro, né, de um balão para o outro,
para que o cara esteja sempre interessado, mesmo que bem suave, a ler o que vem a seguir. E assim você mantém o seu leitor sempre interessado, sempre curioso e querendo desesperadamente saber o que vai acontecer. Beleza? É isso, gente. Espero ter ajudado. Falem aqui embaixo que mais dicas vocês querem que eu dê de narrativa, de roteiro, até de desenho também, né? E a gente vai conversando. Não se esqueça de assinar o Almanac Guará, que está aqui. Eu tô muito animado, eu falo disso o tempo todo agora. Todo vídeo eu falo Almanac Guará, porque eu tô pilhadão, gente. E eu gostei do cenário, tá? Vocês viram que eu meio que tô aqui mais vezes. Eu pretendo ficar aqui um pouquinho mais. Esse cenário tá divertido, essa sombra meio do mal aqui atrás de mim. É porque tá sol agora. Mas eu gostei do cenário. Então, comentem aí. Quero que vocês comentem. Comentem, gente. Interajam com o canal. Isso é muito importante para que a gente cresça como comunidade, tá bom? É isso. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve. Coisa que todo mundo já sabe. E... faz um cliffhangers, beleza? Mandem quadrinhos para mim na caixa postal com cliffhangers, para eu ter vontade de continuar lendo, beleza? É isso. Aquele abraço. Valeu!